Olá, seja muito bem-vinda ao Mamar para Crescer no Desmame, fase do desmame gentil. Muito prazer, eu sou Juliana, sou a Ju, sou graduada em enfermagem desde 2013 e há mais de 5 anos eu trabalho como consultora em amamentação e venho ajudando inúmeras duplas, mães e bebês nesse período tão maravilhoso que é a amamentação. Mas, né, você talvez esteja perguntando, mas o que uma consultora em amamentação vai ter a falar, a dizer sobre o desmame? E sim, eu tenho muito a te dizer sobre o desmame de forma técnica, com um olhar científico, para que essa fase seja encerrada com toda a pompa e circunstância que ela merece. Afinal de contas, a amamentação não é só a nutrição do bebê, ela também é uma conexão, ela também serve para trazer segurança e bem-estar para o seu bebê e fazer com que realmente esse amor cresça cada dia mais. No tempo das nossas avós, quando geralmente se decidia ter um ponto final nesse período, geralmente era feito de uma forma abrupta, sem participar a criança, era marcado por um abandono, por um sentimento de rejeição, a criança não entendia muito bem como lidar com aquelas emoções, com a mãe impedindo ela de chegar ao seio, né? Muitas vezes com a chegada de um irmão, com a notícia de uma nova gestação, então muitas mulheres acabavam não optando por não amamentar mais aquelas crianças mais velhas e se manter, né, apenas para aquele bebezinho que estava sendo gestado. E essa era uma fase muito difícil, então muitas vezes elas utilizavam um batom vermelho, diziam que o mamá estava dodói, ou passavam alguma substância com gosto ruim no seio para a criança, então não mamar, mas muitas vezes eles iam ali, davam uma limpadinha e acabavam mamando da mesma forma. Né? Então a gente tinha todas essas situações que acabavam sendo bem prejudiciais, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? E se você hoje já tem a sua criança com 2 anos ou mais, e já pensa, né, em reduzir o número dessas mamadas, se talvez aquele pensamento de amamentar até que a minha criança queira mais te traga angústias do que realmente felicidade, se você agora pretende fazer um novo curso, se você pretende mudar de emprego, se você dependendo da situação que você está, de repente abrir a sua própria empresa, ter o seu próprio negócio, enfim, né? Às vezes sair à noite, ter um momento, né, de casal à noite, talvez há muito tempo vocês não tenham essa oportunidade, mas ainda tem medo de sair de casa, deixar o bebê com uma pessoa, e se a criança acordar no meio da noite, quiser mamar, e estiver perguntando pela mãe, a criança não vai mais dormir. Então, são várias as preocupações que se tem nessa fase, e muitas vezes isso acaba trazendo um pouco de restrição mesmo, né, para nós enquanto mulheres. Então, se você está vivendo essa fase, né, que seu bebê já tem 2 anos ou mais, já se comunica, já se alimenta bem, e você já tem uma rotina organizada na sua casa, quer diminuir essas livre demanda, quer diminuir um pouco essas mamadas, não sabe como lidar com esses inúmeros pedidos de mamar durante todo o dia, né, ou durante várias vezes à noite. Então, eu te convido a ficar até o final dessa aula para que você possa compreender os 3 principais erros que, se você está pretendendo diminuir, reduzir essas mamadas, você não deve cometer. Bom, então, o primeiro erro, se você está pretendendo reduzir o número de mamadas caminhando para o desmame, é você não participar a criança desse processo, né? Então, a criança ela precisa entender, ela já precisa ter um grau de compreensão para que ela então já saiba a diferença da noite do dia e que ela possa então seguir as combinações que vocês fizerem. Então a gente tem 2 fases, 2 etapas no desmame, a fase 1, que é o dia, e a fase 2, que é a noite. Então, em ambas essas fases, a gente precisa muito da colaboração dessa criança, para que tudo dê certo, para que vocês iniciem o processo e não precisem estar retornando. Então, para que você também esteja no momento mais tranquilo da sua vida, no momento em que você emocionalmente esteja disponível para sua criança, porque sim, você vai precisar ofertar para essa criança várias formas de consolo e, nesse sentido, você vai ser cobrada emocionalmente muito mais do que antes. Então, se antes a criança caía, machucava, você colocava no peito, logo ela já parava de chorar, agora, nesse momento, você vai ter que criar, né? Vai ter que precisar de criatividade para observar quais são as alternativas frente a esse cenário que você vai poder, então, oferecer de consolo para a criança, que não só o peito, que não só o seio materno, né? Então, enfim, a criança precisa estar já preparada para esse momento. Então, de forma bem lúdica, com desenhos, a gente vai iniciar esse processo durante o dia. O segundo erro bem comum é manter a livre demanda. Então, muitas vezes, na nossa cabeça, como é automático por muitos anos a gente amamentando, às vezes a gente senta um pouquinho para olhar uma televisão e aí a criança está até brincando, não pediu mamar, mas a gente no automático já oferece, pergunta se a criança quer mamar.
isso não pode mais acontecer, tá? Então, o desmame primeiro tem que acontecer na sua cabeça, você precisa estar muito atenta, muito consciente daquilo que você fala, daquilo que você manifesta, para que realmente possa funcionar, né? Então, oferecer o peito, a gente não pode mais oferecer, né? A gente só vai realmente fazer a oferta do seio materno nos momentos combinados previamente com a criança. E o terceiro erro muito comum é não oferecer formas e alternativas de consolo, de segurança, de amor, demonstrações de carinho para a criança e dessa forma tirando a atenção dessa região e trazendo para o seu rosto, tá? Então é bem aquilo que eu comentei anteriormente. Se até então a criança caía, estava brincando, se machucava e aí você, como alternativa, colocava no peito para, né, cessar aquele choro, então a partir de agora você realmente vai precisar criar uma forma de se comunicar com a sua criança que não mais com o seio materno, tá? Então, é muito comum, às vezes, as famílias, né, a mãe, às vezes não tem uma noção do que ela pode fazer, quais são as alternativas com relação a isso, né? Eu sempre costumo brincar, se fosse uma tia que estivesse com a criança no parquinho, a criança caiu e se machucou, o que essa tia ia fazer para consolar essa criança, para ajudar essa criança? Então, você precisa se colocar no lugar dessa tia, né? Se você fosse essa tia, o que você faria para ajudar essa criancinha, tá? Então, é muito nesse sentido, para que você, então, tire a atenção dessa região e traga para essa, tá? Então, quais são as alternativas? Usar muita criatividade para que realmente você consiga se conectar com a sua criança e que ela continue sentindo o seu amor, que ela continue sendo consolada, que ela, nos momentos de frustração, no enfrentamento das suas emoções, ela possa, de fato, contar com você e que esse período da amamentação seja encerrado de uma forma leve e muito amorosa. Bom, então, como você viu, são muitas estratégias e são muitos pontos que você realmente precisa ajustar. E aqui dentro do Mamar para Crescer, eu já tenho um passo a passo com desenhos bem lúdicos para você e a sua criança fazerem, pintarem aí na sua casa, ilustrando as duas fases, a fase 1 do dia, a fase 2 da noite. Então, o desmame acontece durante o dia primeiro, para depois a gente passar para o noturno, tá? Muito importante a sua rede de apoio participar, a sua rede de apoio de preferência, né? Facilitar esse processo para você, tá? Então, tem vários detalhes que eu conto em exclusividade ali dentro do Mamar para Crescer, fase desmame, tá? Então, se você tá nessa fase, se você quer colocar um ponto final na amamentação, não sabe muito como, tá insegura, não sabe muito bem quais são as ferramentas que você pode utilizar, fica aqui o meu convite para você se inscrever hoje mesmo e já começar a se preparar com esse conteúdo. E você pode parcelar o valor em até 6 vezes de R$18 ou R$97 à vista, tá? Então, eu fico esperando você fazer a sua inscrição e eu te vejo ali nas aulas. Até mais, um abraço!